Oi gente, tudo bem? Olha só o que eu preparei no vídeo de hoje para vocês. Hoje vamos transformar embalagens de ketchup em uma linda caminhonete de fazenda. E essa nova versão pode ser usada na decoração durante todo o ano. Para quem é novo por aqui, meu nome é Lavínia, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Vou começar cortando esses dois potes de ketchup. A medida é mais ou menos 10 centímetros ou 4 inches. Essa aqui eu ia cortar com a mesma medida, mas eu acho que eu vou cortar ela um pouquinho maior. Vou cortar ela aqui, ó, com 5 inches. Essa linha aqui do frasco. Aqui, ó. Agora eu vou encaixar o maior dentro do que ficou menor. Então eu tenho essa peça aqui com as duas partes de baixo dos potes de ketchup e eu tinha ficado com duas partes de cima, uma maior e uma menor. Eu cortei a maior, a que tinha ficado um pouquinho mais comprida, dessa forma aqui para encaixar, mas como eu quero fazer com uma parte de uma outra embalagem aqui em cima, dessas embalagens aqui, ó, são embalagens descartáveis para tortas, para fatias de bolo, de tortas. E eu vou usar essa parte de cima aqui, ó, que eu já cortei um pedacinho menor, que eu vou colocar, né, aqui, ó, vai ficar nessa parte aqui, como se fosse o capô, né, mais saliente e mais triangular. Agora eu vou apertar aqui para deixar essa parte de cima mais retangular. Para que essa parte da cabine encaixe aqui, eu vou colocá-la aqui no fundo e vou riscar mais ou menos essa curvatura que a garrafa tem. Eu vou colar com a cola quente. E eu vou reforçar com essa fita aqui. Então essa parte aqui eu tirei dessa parte menor. E agora eu vou cortar essa parte aqui. Tá um pouquinho maior aqui, depois eu tiro o excesso. Aqui vai ser a frente do carro, já vai sair até, ó, a grade e o para-choque.
E olha como que está ficando. Eu ainda vou cortar outra parte, ó. Essa aqui eu já cortei, que eu vou colocar aqui atrás. Que depois eu vou encaixar aqui para ficar duplo e ficar bem resistente. Porque esse plástico é um plástico bem molinho. Então, colando duplo, ele vai ficar mais resistente. E aqui eu já marquei com a própria tampa do pote de ketchup. Eu fiz essas marcações aqui para cortar. Agora eu vou cortar com o estilete. E eu vou abrir mais um pouquinho aqui, mas eu não vou abrir todo, só para que o pneu depois consiga encaixar nessa parte. E vou abrir também a parte aqui da carroceria, da caçamba. E com essa embalagem aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Eu cortei só essa parte aqui, deixei a lateral aqui um pouquinho, ó, para fazer já a parte do para-choque. Cortei a mesma coisa e vou colar aqui. Agora eu vou cortar de novo outra parte igual para colocar aqui na frente para ficar duplo. Que aí vai ficar mais resistente. E a parte de cima aqui, ó, da cabine, eu vou colar um pedaço de foam board, mas pode ser também um papelão. E na outra picape que eu fiz, a de Natal, muitas pessoas me pediram para fazer depois uma versão onde as janelinhas fossem de acetato, para parecer que é vidro. Então eu vou tentar fazer nesse aqui. Eu era para ter pintado lá dentro de preto, porque eu não vou colocar os bancos, nem o painel, nem o volante. Então, se eu pintar de preto, pelo menos não vai ficar aparecendo aquela parte ali dentro. Eu deveria ter pintado antes de colocar essa parte aqui. Então agora eu vou pintar aqui por baixo, só nessa parte aqui. Não vou nem passar o primer, vou pintar com a tinta para artesanato normal. E nessa parte aqui eu vou colar um papelão.
Vou riscar aqui primeiro. Vou colar um papelãozinho aqui também para fechar essa parte. Depois aqui eu vou preencher com isopor ou com foam board. Vejam como que está ficando. Agora eu vou usar essa mesma borda das sobras dessa embalagem, a mesma borda que eu usei para fazer o para-choque da frente e o de trás, eu vou usar para fazer os estribos nessa parte aqui. Vou colar assim. Agora eu vou preencher aqui com o foam board também, para a caçamba não ficar muito profunda. Vou deixar liberado aqui o espaço para entrar as rodas. Ó, tampei cada buraquinho com um pedacinho de papelão. E agora eu cortei 2 tirinhas, porque eu vou fazer um revestimento aqui para a roda não ficar aparecendo. Então a roda aqui vai ficar revestida aqui dentro da caçamba, como acontece em algumas caminhonetes. Agora só estão faltando as rodas, então eu preciso colocar alguma coisa para eu prender as rodas aqui na frente. Eu vou usar esse rolinho aqui de papelão. Vou cortar na mesma medida da distância que vai ficar as rodas na parte de trás. E as rodas da picape eu vou fazer com a porcelana fria. Estou usando essa aqui que já vem na cor preta. Vocês podem fazer com tampinhas também de alguma garrafa que sirva aqui nesses espaços que eu deixei. E eu vou usar como molde essa embalagem aqui.
que é uma embalagem descartável também. Vou untar com óleo mineral. Passar um pouco de creme para as mãos. Acho que vai ficar bom. Lembrando que a massa para porcelana fria, ela reduz cerca de 30% do seu volume depois que seca. Então eu vou modelar e vou deixar secando e ela vai ficar menor do que ela está agora. E aí vai encaixar direitinho ali. Com a mesma massinha eu fiz esse rolinho e vou fazer só um detalhe aqui. Vou passar um pouquinho de cola branca. E com a tampinha da cola bastão, eu vou marcar aqui para fazer a parte de metal que segura o pneu. O meio eu vou marcar com essa tampinha aqui. Qualquer pomada que vocês tenham vai ter uma tampinha parecida com essa. Vou marcar aqui bem no meio. E eu tinha esquecido de fazer essa parte aqui, preciso fazer uma moldurinha aqui também. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a da frente. Vou colocar aqui e vou fazer a medida. Fiz os espelhos com papelão, só um retângulo meio arredondado, eu coloquei uma tirinha aqui, depois eu vou prender aqui um de cada lado. Deixei assim bem comprido para depois eu corto o excesso. O para-brisa, eu vou dividir ele aqui ao meio com esse mesmo detalhe aqui, com a massinha de porcelana fria. E agora eu vou pintar tudo com a Chalk Paint caseira. Essa aqui é uma Chalk Paint que eu fiz em casa, tem receita aqui no canal, e ela é na cor marrom escuro. Vocês podem passar um primer também e depois pintar com uma tinta escura, mas o importante é que o fundo fique bem escuro para depois fazer o efeito envelhecido. Quando a gente colocar a cor por cima, vai ficar com uma aparência de que esse carrinho é de metal. Ó, pintei tudo, só faltou pintar essa parte de baixo que tem que esperar secar, depois eu vou pintar também. E agora eu vou pintar também as partes das molduras das janelas, as duas portas e os espelhos.
pintar antes de colar. Agora é só guardar a secagem de todas as peças, vou deixar secar ao natural. E agora que o primer já secou, eu vou colar as molduras das janelas. Com a cerâmica fria, eu vou tapar esses furinhos assim, ó, que ficaram, só para cobrir e deixar tudo mais uniforme. E depois eu pinto de novo com a chalk marrom. Os faróis eu vou usar essas duas tachinhas aqui, parece tipo percevejo, só que ele é mais resistente, aqueles percevejos para estofados mesmo, para cadeiras. E agora vou usar também a massinha de biscuit. Pode ser a cerâmica fria também, aqui tanto faz. Nessa parte aqui, para preencher os espaços, eu usei a cerâmica fria da Das, porque ela é mais fácil de espalhar do que a massinha de biscuit. A massinha de biscuit, ela é mais emborrachada, então a gente não consegue espalhar assim como uma argila, como a cerâmica fria. Vou deixar secando. E para fazer a sinaleira de trás, eu vou fazer só com a massinha mesmo. Vou fazer um rolinho assim compridinho, vou dar uma achatadinha, depois eu pinto de vermelho ou de laranja, vou deixar secando ele também. E vou ter que fazer o acabamento aqui também. Vou usar a cerâmica fria. Aí ficou assim com os acabamentos com a cerâmica fria da Das. Vou aguardar a secagem e vou depois pintar de novo com a chalk marrom, essas partes aqui da cerâmica. E agora que a tinta já secou, eu vou pintar todo o carrinho com tinta PVA branca, tá? Pode ser acrílico ou PVA. Pinceladas bem irregulares. E pouca tinta no pincel. Ó, vou deixar até algumas marquinhas assim aparecendo. A única parte que eu não vou pintar é essa parte das grades e dos para-choques e aqui os estribos. Ó, e ficou assim. Aqui dentro, ó, eu não pintei o chão também. Eu vou aguardar a secagem e depois eu vou pintar algumas partes com essa tinta aqui, que ela é a cor cinza lunar.
É um cinza azulado. Eu vou colocar um pouquinho desse verde turquesa. E agora eu vou pintar a grade e os para-choques com esse cobre aqui. Tô usando essa aquarela, que já vem com esse pincel com reservatório de água. Todos os materiais que eu usei estão na descrição desse vídeo. É só acessar ali que vocês vão ter acesso aos fornecedores. Olha só que coisa mais linda que tá ficando. Agora eu vou colocar... Ah, eu já furei aqui, ó, esqueci de mostrar pra vocês. Eu furei aqui com a ponta da tesoura. E aqui, essa parte do foam board, que é um isopor, eu furei com palito e depois eu alarguei com o pincel. Aqui vai passar depois um palito de churrasco para prender as rodinhas. Mas elas estão secando, eu só vou colocar as rodinhas amanhã. Agora então eu vou colar os faróis, que eu já pintei também com a tinta cobre aqui na volta, e os espelhos. Falta pintar o outro lado aqui, a sinaleira também.
Eu vou furar aqui com ferro quente, porque essa parte aqui é do plástico, só pra conseguir enfiar aqui. Com a massa de porcelana fria, eu fiz essas bolinhas que vou colocar aqui para ser o pisca da picape. Vou colocar mais ou menos aqui. Coloco a cola quente porque eu modelei ontem à noite, então já secou. Para fazer as maçanetas, eu fiz um rolinho com a massinha de biscuit, deixei secando de ontem para hoje. E aí depois eu cortei aqui no meio com estilete. Aí ficou assim, eu até tinha feito duas, mas aí eu achei melhor cortar o meio, que ia ficar melhor para colar e ia ficar menorzinha também, assim, eu achei que ia ficar muito grande. Então sobrou essa aqui. Bom, e ficou assim. Agora tá faltando só colocar as rodinhas, mas eu preciso deixá-las secar, então assim que as rodas estiverem completamente secas, aí eu coloco no lugar e mostro o resultado final para vocês. E aqui, ó, eu coloquei nos furos que eu fiz, eu coloquei esse canudo aqui pro palito girar melhor. Aí ele vai girar bem fácil. Então agora eu vou colar as rodas, os pneus. Eu colei essas arruelas aqui atrás para ajudar a deixar o furo mais fixo aqui, né? Não acabar largando o furo e depois soltando do palito. Antes de colar as rodas, eu vou pintar aqui com a tinta cobre, a mesma que eu usei aqui nos estribos e no para-choque. Então vou colocar um pouquinho de cola aqui e vou molhar o palito. E vou colocar aqui. E agora eu coloco aqui e coloco a outra rodinha lá do outro lado. Finalzinho eu passo a cola.
E vou deixar secando aqui dessa maneira, com as rodinhas para cima. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu consegui atender a todas as sugestões que me deram no vídeo que eu fiz anteriormente da picape de Natal. Então tem rodinhas que rodam, vidros transparentes, rodinhas mais realistas que parecem pneu, e fiz também com um tipo de embalagem que é bem fácil de encontrar, porque essas embalagens de ketchup tem em qualquer lugar. Se gostaram, por favor, compartilhem com todo mundo que vocês acham que também vão gostar de ver esse conteúdo. Me deixem um like, me deixem um comentário, se puderem hypar, isso ajuda bastante o canal. Muito obrigada por assistirem, continuem me acompanhando, se inscrevam no canal e até o próximo projeto.